Acho que a gente pode falar sobre esse termo que você falou, né? Machine Learning. O que isso tem a ver com inteligência artificial? Quando a gente ouve que é um método de aprendizado da máquina, como que ela aprende? O ser humano, não sei se a gente pode entrar nessa área, mas a gente aprende por... Padrões. A máquina também aprende por padrões? Exatamente. Isso. Via exemplos. Tá. Via exemplos, via dados, né? Que é como a gente aprende, né? Então, a gente tem duas formas de que máquinas conseguem tomar decisões inteligentes. Ou você programa ela diretamente a tomar uma decisão inteligente. Isso a gente chama hoje de... Alexandre, só vou te pedir para você olhar para lá ou para cá, porque senão na câmera você tá aqui do lado aí, o pessoal vai reclamar. Fechado. Mas eu tô escutando aqui, eu tô te ouvindo, mas olha para eles ou para ficar à vontade. Ótimo, combinado. Tá. Então, ou a máquina, ou você programa diretamente a máquina para tomar uma decisão inteligente, né? Isso a gente chama hoje de boa e velha inteligência artificial, inteligência artificial clássica, GoFi, Good Old Fashioned AI. Ou você tem a área que hoje é basicamente um sinônimo de inteligência artificial, né? Todas as novidades que vocês encontrarem por aí, com certeza, quase 99% dos casos, é machine learning, que são máquinas aprendendo as regras a partir dos dados, a partir dos exemplos. Tá? Então, hoje a gente não ensina mais o computador a tomar uma decisão. Nós orientamos o aprendizado do computador, para o computador, as máquinas, os algoritmos, aprenderem a tomar uma decisão difícil, uma decisão complexa, que é como nós humanos aprendemos na grande maioria dos casos. Tá? Como uma criança aprende uma diferença de um gato para um cachorro. Como que ela aprende? O pai e a mãe... Mostra. Esse é um gato. Cachorro. Cachorro. Aí ela vê uma outra coisa e chama de gato e fala, não, isso não é um gato, isso é um coelho, um hipopótamo, entendi. Exatamente. E aí a gente vai criando padrões na nossa cabeça que a gente não consegue explicar direito, essa é a grande sacada. Por isso que machine learning funciona tão melhor do que a inteligência artificial clássica. Por exemplo, como é que você colocaria como regras para explicar a diferença de um cachorro para um gato, por exemplo? Ai, Se você tivesse que ensinar uma máquina. Porque os dois têm 4 patas, Orelha, nariz, focinho. Então... Exatamente. Mostrando Exatamente. fotos. Como que Então, faz? aí sim. Então, se você ensina o computador via regras, a gente tem muita dificuldade de explicar nossas decisões inteligentes, né? Que seria esse exemplo do cachorro e do gato. Mas quando você coloca milhões de fotos de cachorros, milhões de fotos de gatos, e você avisa o computador, isso é um cachorro, isso é um gato, isso é um cachorro, ele vai, o próprio computador, o próprio algoritmo, desenvolvendo regras complexas, da mesma forma que a gente desenvolve regras complexas, conseguindo identificar o que é um cachorro, o que é um gato, né? E faz de uma forma bem melhor do que a gente tivesse que colocar lá, um gato tem uma orelha pontuda, por exemplo. O cachorro também tem orelha pontuda, né? Ou tem bigode. Tem cachorro que também tem um pouco de bigode, etc. Né? Então, via exemplo, você consegue aprender regras muito mais complexas do que recebendo as regras propriamente ditas. Porque essas regras elas começam a ficar complicadas até quando você pega animais mais complicados, né? Tipo, um gato, um cachorro, ok, é mais fácil até de se explicar, mas tem tipos de macaco, tipos de símios, como que você vai fazer a criança saber a diferença? É uma coisa muito específica, e para a máquina também tem essa dificuldade. E esse nível, como que ela vai aprendendo e aprendendo cada vez mais sozinha? Como que você dá um input ou um empurrão e ela aprende a partir das informações que ela está... Perfeito, né? Então a gente orienta o aprendizado, né? Então a primeira coisa a deixar claro é que existe mesmo aprendizado. O algoritmo tá... Às vezes o pessoal acha que a gente fala aprendizado como uma metáfora, etc. Não, aprendizado. É um aprendizado mesmo, via exemplos. Ele tá aprendendo as regras para diferenciar um cachorro de um gato. Mas aí a pergunta que vem, né? Ela tá ficando mais inteligente? Porque essa questão... Já, essa hora? Já vamos então, falar de superinteligência? Começamos a beber aí. Não é? Aliás, vamos beber, né? Ô, Sacane, hoje vamos beber. A gente vai sair hoje, Vamos deixar essa questão pra frente, porque primeiro tem que definir o que é inteligência e tudo mais. Mas ela vai aprendendo, então. É um aprendizado mesmo. É um aprendizado via exemplos, né? Por exemplo, o ChatGPT, né? Ele aprendeu lendo a internet inteira, né? Ou basicamente a internet inteira. Né? Ele aprendeu a escrever uma frase lendo o que as pessoas escrevem online. Né? E foi desenvolvendo regras. Às vezes as pessoas acham que o ChatGPT está procurando alguma coisa na internet. Não, ele já aprendeu. O algoritmo já está fixo. Já tem como se fosse um cérebro, né? Ele não é um negócio de pesquisa. Isso aí tem muita gente. Ele não tá pesquisando nada. Quando você digita, ele não vai na internet procurar alguma coisa? Não, ele já sabe. Já tanto sabe. que tem um aviso lá que, assim, quando você entra no ChatGPT, lá tá, que ele sabe até o que aconteceu em 2021. Porque ele aprendeu tudo até 2021. Tem isso, eu não sabia disso. Tá fechado, já e aprendeu. aí, coisas que aconteceu em 2022, 2023, ainda ele tá aprendendo. Ou seja, tudo que você encontrar antes de 2021 que tava na internet, ele sabe. Agora, depois... Mas se você perguntar quem ganhou a Copa, ele não sabe. Quem ganhou a Copa. Não sabe. Mas é uma capacidade de análise... Cara,
é uma capacidade, é uma quantidade de dados absurdo, não é? Sim. Absurda essa quantidade. E mesmo assim ele consegue relacionar. Porque tem muito lixo, isso que eu não entendo. Tem muita informação errada, muito lixo. Como que faz essa correlação? Mas aí, às vezes, eles soltam uns lixos também. Por isso que eles até colocam lá pra você checar. Não é pra você simplesmente jogar, pegar a resposta dele e e tacar. aceitar como verdade. Dá uma lida, porque às vezes ele também sai um lixo ali no meio. Porque o lixo tá no meio da internet, tá no meio do que ele aprendeu também, né? Putz. Então esse negócio Mas o ChatGPT em si, ele é uma inteligência, é um negócio diferente, né? Que é a generativa, né? Que a gente fala, né? Porque tem essas diferenciações aí, né? Tem inteligência... O Alexandre pode explicar. Ele é algoritmo generativo, ele está gerando um produto. Então ele tem que te dar uma resposta, mesmo que ele não tenha muita certeza ali do que está acontecendo. Ele tá gerando um produto, né? Então você vai lá, pede alguma coisa, ele vai gerar um produto. Ele não dá uma... ele não dá... Ele às vezes ele fala, se você perguntar uma coisa muito absurda. Mas mesmo quando assim ele não tem muita certeza, ele vai te dar um resultado porque ele está gerando um produto. Mas ele não te dá uma probabilidade, que é um pouco diferente do que a gente faz no laboratório. Eu acho que a Roberta também faz, que a gente chama de algoritmo preditivo, né? Ainda é uma área muito nova, né? Essas diferenciações ainda são um pouco fluidas. Mas, em geral, a gente está definindo assim, generativo quando tem um produto, que em geral é um texto ou uma imagem, tá? Que a gente também tem o Midjourney, que vocês mencionaram aí, que também está fazendo imagens super bonitas, né? Está fazendo quadros melhores, bonitos, né? Exatamente, isso aí é a versão 5, que tá bem legal. Ou faz texto, ou faz imagem, está começando a fazer áudio também, o que é preocupante, vídeo também, o que é relativamente preocupante também. Então, isso é generativa, né? O que a gente faz em pesquisa, em geral, é preditivo. A gente está tentando não gerar um produto, mas tentando predizer o que vai acontecer, por exemplo. Né? Na área da saúde que a gente trabalha, predizer qual é a doença que você tem. Então, o teu diagnóstico. Chances de você ser internado daqui a um ano. Exame de genético. Eu fiz também. Parece aquelas probabilidades, né? Parece, É isso? É isso aí. Tá, esses aí são algoritmos que vasculham assim, milhões de dados, né, de milhões de pessoas, dados genéticos, e conseguem identificar uma pessoa. Isso só fala bobagem hoje em dia, não sei o teu, mas tipo, essa pessoa tem a mão suada, né? A mão dessa pessoa sua bastante, né? Ou essa pessoa tem, eu não lembro o que eles falam, né? Um dedo maior que o outro, né? Eles têm umas coisas assim. Por quê? Porque eles foram lá, vasculharam os genes aí de todo mundo que fez esse exame, e as pessoas foram respondendo, eu tenho a minha mão sua, eu tenho frio no pé, isso aqui não sei o quê. Eles foram encontrando, o algoritmo foi encontrando as características genéticas que predizem bem isso aí, e ele te dá resultado. Você tem uma probabilidade de ter frio no pé de 89%, por exemplo. Tá? Isso aí são algoritmos preditivos, não estão gerando um produto. Eles estão predizendo alguma coisa, né? Então são esses dois grandes tipos que a gente tem hoje. E é até curioso como a generativa começou. Que começou com o Goodfellow em 2014, que ele era aluno de doutorado agora não lembro se era em Montreal. O cara, assim, é muito foda, cara. Muito foda. E ele, basicamente, baseou em jogos. Basicamente, ele pensou, e se a gente colocar duas inteligências artificiais, uma pra brigar com a outra? E aí, nisso, nasceu o que ele chamou de GANs. Uma rinha de inteligência. É uma rinha. Que um tenta enganar o outro. Um tenta enganar o outro. Uma tenta enganar a outra. Que aí uma gera, que é o que o Alexandre acabou de falar, de gerar uma imagem, um áudio, alguma coisa. E a outra tem que adivinhar se aquilo é real ou falso. Então, ela dá uma resposta real ou falso quando a geradora, que é a que gera, sabe a resposta. Que sabe a resposta. Ela consegue enganar a discriminadora, que é essa que tem que discriminar entre um e outro. Aí treinou, você sabe. Inclusive, ele começou a fazer isso, gerar rosto falso. Aquele site, sabe? Que entra lá e você fica atualizando e surge uma pessoa. Sim. Então, daquele site... Esse foi o trabalho de doutorado desse Goodfellow. Hoje ele trabalha na Apple, se não me engano. E é curioso que ele começou em teoria de jogos, de colocar duas redes pra brigar. Tipo, duas inteligências artificiais pra brigar. É uma forma de aprendizado, né? É uma forma de aprendizado. Então, aí daí nasceu a ideia de generativo. Acho que a Alexandre pode até falar que hoje tem as Transformers e outras que... O quê? Transformers o que o Transformers é a base do ChatGPT, né? O Transformers é um algoritmo extremamente complexo, né? Mas de uma forma simples, é um algoritmo que usa o fenômeno de atenção, que a gente chama, né? Ele sabe no que focar. Ele aprende não só um texto, né? Escrever um texto, mas ele aprende quais são as palavras-chave nesse texto. Ele sabe prestar atenção na informação. Isso aí foi um algoritmo dos pesquisadores do Google, 2017, 2018, né, que tem permitido esse boom atual, né, de generativa.
Né? O que era uma coisa bem previsível uns anos atrás, né? O pessoal uns anos atrás falava que inteligência artificial vai fazer um monte de coisa legal, mas nunca vai fazer nada bonito. Né? Nunca vai fazer nada criativo. Nunca vai fazer uma obra de arte. E é exatamente isso que os algoritmos fazem hoje. Isso, né? isso Aquilo que as pessoas falavam que nunca ia fazer, nunca ia fazer uma poesia. O que a gente achava que era humano, era sensível e que a máquina não entraria exatamente onde está sendo o avanço, né? E eu acho que até o Alexandre tocou num ponto assim interessante agora, porque essa tecnologia, agora ele falou, é de 2017 2018. Então a gente que está trabalhando dentro da área, né, a gente já está até acostumado com essa tecnologia que está gerando as coisas, a aplicação de Transformer mesmo, que já foi de gerar frases, né? E aí hoje a gente vê essas aplicações acontecendo e tendo esse boom. Mas é até curioso que essas técnicas já são, entre aspas, antigas, né? Porque dentro da inteligência artificial... Um mês é uma década. Um mês é uma década. Então em 2018 foi 3 décadas atrás. Né? Isso mesmo. Então essa é até curioso, tipo, ver o quanto... A gente já tinha essas técnicas, a gente já sabia que isso podia ser possível e hoje a gente vê realmente esses produtos acontecendo. A gente já sabia que ia explodir, né? A inteligência artificial era inevitável que ia explodir e ainda não explodiu o quanto vai explodir, tá? Porque a inteligência artificial ainda não está em 99% das áreas onde vai estar. Por exemplo, na área da saúde não chegou ainda. Não? Tá? Nem o médico usa a inteligência artificial para fazer diagnóstico ainda hoje. Tá, mas eventualmente vai ser má prática médica não usar algoritmos de inteligência artificial para você tomar decisões. Né? Mas ainda não chegou, e não chegou em 99% das áreas. Não sei como é que estão as câmeras aqui. Vocês mudam os ângulos, vocês estão manualmente fazendo isso? Não, ainda é manual. Mas ainda é manual, em breve... o cenário novo vai ser com as... Vai ser com IA. Não, mas eu já falei que tem a IA da NVIDIA. Você já viu essa aí funcionando? A nova que você leu, você pode estar com a câmera aqui e lendo o texto aqui embaixo, ela põe seu olho na câmera. Cara, o negócio é impressionante. E eu vi os primeiros testes que o cara fizeram, dava medo. Mas porque às vezes ficava um olho pra cima, um pra baixo, um pro lado, um pro outro. Dava uns bugzinhos. Mas agora ela tá perfeita. Quem tem as novas placas da NVIDIA. Ela checa se tem áudio na live ou não? Vamos automatizar. Boa, né? Acho que ela checa, sim. Eu acho que o do Google Meet também, que agora, assim, porque a câmera, né? Por exemplo, se a gente tá conversando no Google Meet, aí a gente tá conversando e tal, se a sua internet falha ou a minha internet falha, fica tudo pixelado, né? Então, agora o da Google é assim, ela reconhece o seu rosto, reconhece o que você tá fazendo e não passa a sua imagem, ela gera a sua imagem. É uma inteligência artificial gerando. Ela faz esse lapso de tempo que perde, esse microsegundo, ela completa com... Ela completa com a que assustador. Eu virando aqui errado, conversando com você errado na câmera, a câmera poderia corrigir. Poderia ficar errado aqui o tempo inteiro e a câmera estava certinha. Mas isso do 99% é verdade, que é na astronomia mesmo. E a astronomia é até um pouco assim, mais grave essa situação, porque tem muito dado. Muito dado. Exato, eu acho que, se não me engano, eu acho que são 300 petabytes de dados por ano. E isso está duplicando a cada ano, a cada telescópio, enfim, a cada observatório que é fundado e tal. E, assim, a gente não tem pessoas para lidar com isso, para tantos dados, que, assim, pensa, você tem que 500 terabytes, 300 petabytes, né? E na astronomia não tem ainda inteligência artificial. São muito poucas pessoas usando inteligência artificial. Então, eu achei que era o primeiro lugar que iam usar, era... Exato. Na saúde também, o pessoal achava que a primeira direito, coisa que a galera já falou que vai usar logo, né? E direito já fizeram alguns testes, pra gerar o basicão, né? Já vem a tua defesa, já fala, esse juiz, o juiz gosta dessa defesa aqui, já te escreve o tipo da defesa, o argumento. Cara, se eu conseguisse não precisar de advogado, ia ser demais, hein, cara? Mas a astronomia, ela é uma área, assim, pra... Léo Lins ia estar rico, né? Não gastar com advogado. Mas a astronomia é uma área, cara, que ela parece que ela foi feita pra inteligência artificial, né? Cara, porque é muito... E dado de vários jeitos, porque tem dado que é imagem, tem dado que não é imagem também. Mas se você voltar lá atrás, cara, na década lá de 90 e tal, com aquele programa 7, lembra o programa 7? Sim. Search for Extraterrestrial Intelligence. Sim. Tinha um negócio que chamava Set at Home, que você deixava o seu computador processando de noite. Você usava, aquilo ali, cara, o computador da gente. Mas o que ele estava rodando ali? O que eles buscavam? O que eles buscavam no sinal? Capacidade de... Não, eles buscavam padrão, cara. Sério? Ué. Porque o que eles queriam? O que seria a grande descoberta do Projeto 7? Se tem uma inteligência conversando... Ela teria que mandar alguma coisa que fosse um padrão que fosse repetir. Não fosse alguma coisa aleatória, como se fosse do universo. Então o que o Projeto 7 at Home fazia? Ele pegava, você disponibilizava sua máquina
e ele usava a sua máquina para sair caçando esse padrão, entendeu? Onde? Então, nos dados que ele ia recebendo. Tá. Ele ia recebendo um monte de dados de radiotelescópio, só que era muito dado para processar e ele usava tudo atrás de padrõezinhos ali. Se ele achasse um padrão, opa, até o Pedro falou do sinal UOL, né? Que o cara marcou lá. Por que ele marcou aquele sinal? Porque aquilo lá é um negócio que saltou ao olho de um cara, que era um humano fazendo, né? No meio de uma maçaroca de dado. Então, na verdade, aquilo lá é uma inteligência artificial. Porque ele está procurando o quê? Um padrão. Você achou um padrão, aí depois vai ver se aquele padrão repete. Exato. Se repete, beleza, tem alguém tentando se comunicar. Porque aleatoriamente vai, uma hora ou outra, aparecer alguma coisa que... Porque o aparecer resto uma é coisa tudo que parece ruído. padrão. É tudo ruído. E o ruído, a inteligência artificial é muito boa, cara. Por isso que ela é boa para software de áudio. Exato, ela tira Isso é uma o maravilha, barulho de cara. ar-condicionado, não sei o que. Ela Processamento entende. de dados. Eu processo muito dado na área de petróleo, cara. Tem muito ruído, cara. Muito. A inteligência artificial é perfeita por conta desse que o Alexandre falou. Como ela aprende, então ela aprende o que é sinal e ela aprende o que é ruído. Aprender o que é ruído, cara, ela limpa fora. Isso é uma maravilha. né? É isso que você falou da bobagem na internet antes. É exatamente isso, né? O algoritmo ele aprende o que é A descartar. constantemente repetido, Memes. de qualidade. Meme, joga fora. E vai tirando os memes, vai tirando essas bobagens aí. Que fantástico.